A Amadora, assalto acaba em morte. 3 jovens assaltaram uma fábrica de plásticos para roubar cobre. Durante o roubo, os assaltantes originaram um curto-circuito no sistema elétrico que provocou uma explosão. Um dos assaltantes teve morte imediata. Os restantes já não correm perigo de vida. Foi no início da tarde que 3 jovens com idades entre 16 e 20 anos entraram nesta fábrica de plásticos com o objetivo de roubarem cobre, como já era hábito. Só que desta vez o roubo não foi perfeito. Os assaltantes provocaram um curto-circuito no sistema elétrico, originando uma explosão. Eu vi aquilo a dar um estrondo muito grande, não me apercebi mais nada, e vi que aquilo estava depois a deitar fumo e chamou-se os bombeiros e chamou-se a polícia. E estavam os senhores da DP, abriram logo aquilo e viram o que é que estava a passar. Na sequência da explosão, um dos assaltantes viria a ter morte imediata. Os restantes 2 conseguiram fugir. Eles estavam a fazer o quê? A roubar aí os cabos de aço, por isso é que ele ficou ali agarrado ali na alta pressão. Eles nunca pensavam que tinham aquilo ali em alta pressão, ali a cortar o cobre. Olha. Para os populares da zona, já era hábito os jovens roubarem cobre nestas fábricas abandonadas. A primeira fábrica onde aquele veio foi esta aqui, esta fábrica aqui. E nesta fábrica aqui houve um dia que foram 7 ou 8 indivíduos, mulheres e tudo, casadas, foram aí apanhados. Essa fábrica foi toda, já não havia cobre, foi toda limpa, já não havia cobre nenhum, andava ao papel. Mas quem não está de acordo com estas acusações é o pai de um dos assaltantes. Para ele, houve alguém que ligou propositadamente o sistema elétrico com o objetivo de matar quem fosse roubar. Já há 3 anos que a fábrica foi abaixo, abandonada e estava desligado, tanto... E depois eu passo a saber agora, hoje, que aquilo estava desligado, aquilo foi ligado. Portanto, isto tem que ter um segredo mesmo com o pessoal de fábrica lá dentro, que está a guarda, assim, umas coisas qualquer, que é para fazer essa maldade. Na base da explosão poderá estar um segredo que as autoridades terão que desvendar. Em Felgueiras, a greve de fome de um invisual pelo direito ao trabalho deu frutos. Francisco Machado tem 40 anos e iniciou esta manhã o seu protesto nos passos da Câmara. Ao princípio da noite foi expulso das instalações, mas não arredou o pé. A greve de fome continuaria ao relento. Perante desta situação, o Presidente da Câmara cedeu e já há uma promessa de emprego para Francisco Machado. Estamos a tentar ultimar esta reportagem, um caso para ver mais à frente neste jornal. Em Barcelos, Maria da Conceição seria uma mãe como muitas outras, não fosse o facto de não poder ter mais filhos por causa de uma alegada incúria médica. Há 5 anos teve a sua única filha com a operação cesariana. Sem saber, saiu do hospital a carregar um descuido médico. Dentro da barriga ficaram 2 compressas que deixariam Maria da Conceição estéril. Há 5 anos, Maria da Conceição esperava pelo nascimento da filha. No hospital de Barcelos, fizeram-lhe uma cesariana e tudo parecia acabar como num romance de cordel. Passado algum tempo, Maria da Conceição emigrou para Paris com o marido. E aí começou o seu calvário. E lá começou a barriga a crescer, do lado direito, ter uma bola. Fui lá, fui aos médicos lá fazer exames, fazer tudo, não davam, não sabiam ver o que era. Depois disseram-me lá que tinha que vir para cá o mais rápido possível para ser operada. Já de regresso à terra, Maria da Conceição foi ao consultório de um médico em Famalicão e ficou visto que desde o parto no Hospital de Barcelos que Maria da Conceição carregava no ventre um descuido médico. Tratei-me, fui a um médico particular, Famalicão, e ele internou-me logo no hospital, para ser operada de urgente. O que é que ele lhe disse? Também fiz tantos exames, mas não dava para ver. Chegou-se a desconfiar de tumores, não é? Sim, pensava que era um quisto, assim, mas não, foi saber, não era nada disso, era compressas que tinha lá dentro. Durante 3 anos, 2 compressas apodreceram na barriga de Maria Conceição e, para tirar a barriga de misérias, teve de ser operada. As marcas ficam para o resto da vida. Tive que tirar o útero fora, não posso ter mais filhos por causa de ter deixado as compressas lá dentro. Sem pressas de resolver o assunto, o advogado de Maria da Conceição vai a tribunal pedir 43 mil contos para suavizar os danos físicos na sua cliente. Contactado pela TVI, o chefe da equipa médica que assistiu ao parto adia as suas explicações para o julgamento. Um esconderijo de armas descoberto nos arredores de Paris deve pertencer a guerrilheiros da Argélia, um país a ferro e fogo que continua a ser matéria de um dossiê no TV Jornal para colecionar. Mais à frente vamos ainda ver um leilão esta semana em Londres de cartazes de propaganda da Segunda Guerra Mundial, vestígios da história do mundo no TV Jornal, já a seguir.
O Irão decidiu instalar mísseis antiaéreos à entrada do Golfo Pérsico. A movimentação não passou despercebida e está já a preocupar os Estados Unidos. Os norte-americanos receiam que Teherão tenha capacidade para obstruir o transporte de petróleo na região. Mas para já o presidente Bill Clinton não vê motivos para alarme. A denúncia veio do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas norte-americanas. O Irão está a instalar mísseis terra-ar Hawk à entrada do Golfo Pérsico. Os antigos mísseis de fabrico norte-americano foram localizados em algumas ilhas no Estreito de Hormuz. Alertada, a Casa Branca minimizou o sucedido. O presidente Bill Clinton disse que a situação está controlada, não havendo razões para grandes preocupações. Mas os militares mais inquietos temem o fortalecimento militar iraniano, uma constante ameaça, dizem eles, à estabilidade da região. E por duas razões: ou ameaçar os vizinhos mais próximos, como os Emirados Árabes Unidos, e pela capacidade que Teherão poderá ter de interditar o tráfego marítimo, especialmente de petróleo, no Estreito de Hormuz. Uma situação que poderá legitimar os Estados Unidos a permanecer ou mesmo fortalecer-se militarmente na região. Os mísseis Hawk, vendidos pelos Estados Unidos na década de 70 ao então Shah da Pérsia Reza Pahlavi, são capazes de abater aviões voando a baixa altitude. Mais uma vitória da polícia francesa na luta contra o terrorismo islâmico. Nos arredores de Paris foi localizado um novo esconderijo de armas que se julga pertencer a um grupo de guerrilheiros argelinos. Um arsenal impressionante, pronto a arrebentar no coração de Paris. Armas para todos os gostos e de todos os feitios. Um arsenal descoberto ontem pela polícia francesa nos arredores de Paris. As armas estavam escondidas numa garagem que alegadamente pertence ao GIA, Grupo Islâmico Armado Argelino. A garagem tinha sido alugada por um cidadão francês que se converteu ao islamismo. A polícia francesa já fez saber que o proprietário da garagem e os seus cúmplices estão presos desde novembro passado. Altura em que foram detidas 95 pessoas durante uma operação de desmantelamento de redes islamitas que forneciam armas aos fundamentalistas argelinos. No esconderijo agora descoberto encontravam-se lança-rockets, metralhadoras, espingardas automáticas, diversas pistolas, 10.000 cartuchos, material para confeccionar bombas, redes de arame, binóculos, telefones e material para emitir falsos bilhetes de identidade. Um arsenal que mais tarde ou mais cedo poderia ser utilizado para virar Paris do avesso. Argélia, anos 90. Depois da anulação da vitória da FIS nas eleições, o país cai de novo sob uma ditadura militar. Aumenta a instabilidade económica, começam os atentados sistemáticos dos integralistas, o desemprego sobe em flecha, os jovens procuram a porta da imigração. Mas a França fecha às 7 chaves os vistos de entrada. É o fantasma do terror a empurrar os argelinos para um beco de onde ainda não se vê a saída. O chefe de gabinete do ex-secretário-geral da NATO foi preso. Quando Willy Claes era ministro da Economia belga, João Delange terá sido intermediário de luvas de uma empresa italiana para o Partido Socialista Flamengo. É um caso que está já a manchar o nome de Willy Claes. Willy Claes está a lutar para manter a sua reputação e o seu lugar de secretário-geral da NATO, depois de ter declarado que não estava ao corrente de um escândalo que atingiu o seu partido político, o Socialista Flamengo. Willy Claes veio a admitir que sabia mais do que afirmara inicialmente. As coisas complicaram-se nos últimos dias após a prisão de Johan Delange, chefe de gabinete de Willy Claes, entre 1988 e 1991, quando este último ocupava o cargo de Ministro das Finanças da Bélgica. O atual secretário-geral da NATO, cujo passatempo preferido é o de dirigir orquestras, tem evitado todas as declarações públicas. Se provar o seu envolvimento, ele irá juntar-se a várias personalidades do Partido Socialista Flamengo implicadas no caso de corrupção relacionado com a compra pela Bélgica de 46 helicópteros à empresa italiana Agusta, quando este agrupamento político estava no poder. O Partido Socialista teria recebido 250 mil contos da empresa italiana. A situação de classe é cada vez mais difícil, e isto apesar do apoio manifestado por todos os países membros da Aliança Atlântica e pessoalmente pelo vice-presidente americano Al Gore, que visitou as instalações da NATO no início da semana. Apoiamos sem